A maioria das pessoas olha para quem fala sozinho e pensa a mesma coisa, que aquilo é estranho, meio constrangedor, talvez até um sinal de que algo não está bem. Você já deve ter se pego no meio de uma frase, sozinho em casa, sozinho no carro, sozinho no banho, e parado de repente, meio sem jeito, como se tivesse sido flagrado fazendo algo proibido. Só que aqui está o detalhe que quase ninguém comenta. Enquanto a sociedade trata esse hábito como uma rareza social, a ciência vem mostrando, há décadas, que ele pode ser exatamente o oposto disso. Vários estudos de psicologia cognitiva e do desenvolvimento apontam que conversar com você mesmo em voz alta não é sinal de confusão mental, solidão ou excentricidade. Pelo contrário, pode estar associado a uma série de características mentais que a maioria das pessoas nunca chega a desenvolver. No vídeo de hoje, vamos explorar 10 traços psicológicos pouco comuns que aparecem com frequência em pessoas que pensam alto, que narram seus próprios passos, que discutem consigo mesmas no espelho, na cozinha, no trânsito. E o mais interessante é que esses traços não aparecem isolados. Eles se conectam, se alimentam uns dos outros, e formam um padrão de funcionamento mental que, segundo pesquisadores, está longe de ser comum. Ao final deste vídeo, você provavelmente vai olhar para esse hábito, seu ou de alguém que você conhece, de um jeito completamente diferente. Então, se você já se pegou conversando com as paredes, discutindo com o trânsito ou narrando o que está fazendo enquanto cozinha, fica até o final, porque pelo menos um desses 10 traços provavelmente é seu. Antes de começar, vale entender de onde vem essa ideia. Desde os anos 1930, psicólogos do desenvolvimento já registravam que crianças pequenas narram em voz alta praticamente tudo o que fazem. Agora eu coloco o bloco aqui, agora eu pulo. Por muito tempo, isso foi visto apenas como uma fase passageira, algo que desaparece conforme a criança cresce. Mas pesquisas mais recentes mostram que essa voz não desaparece de verdade. Ela apenas muda de endereço. Ela migra de fora para dentro, se transforma na voz interna que comenta, avalia e organiza praticamente todos os pensamentos que você tem ao longo do dia. A diferença é que, em algumas pessoas, essa voz volta a aparecer em voz alta, principalmente em momentos de concentração intensa, estresse, criatividade ou solidão. E é justamente aí que a história fica interessante, porque o que volta à superfície não é ruído aleatório. É um sistema de pensamento inteiro, funcionando em tempo real, à vista de quem quiser prestar atenção. Traço 1. Autoconsciência acima da média. Vamos começar pelo primeiro traço, e ele tem a ver com algo que a maioria das pessoas simplesmente não faz: parar para observar a própria mente em ação. Pense na última vez que você se pegou, sozinho, dizendo algo como "por que eu fiz isso?" Ou "tá, calma, vamos pensar de novo." Nesse instante, sem perceber, você fez algo bastante sofisticado. Uma parte de você agiu, e outra parte se afastou um passo para observar essa ação como se fosse uma terceira pessoa assistindo à cena. Psicólogos chamam isso de consciência reflexiva, e ela está no centro de tudo o que entendemos hoje sobre autoconhecimento. Há quase um século, o psicólogo russo Lev Vygotsky observou que crianças pequenas narram em voz alta o que estão fazendo, não por acaso, mas como uma forma de guiar o próprio comportamento. Segundo ele, essa fala dirigida a si mesmo nunca desaparece de verdade, ela apenas se torna silenciosa, virando a voz interna que acompanha cada decisão que tomamos depois disso. Quem mantém o hábito de deixar essa voz escapar em voz alta tende a examinar pensamentos, emoções e escolhas com um nível de detalhe que a maioria simplesmente não tem paciência, ou consciência, para fazer. Não basta sentir irritação, essas pessoas perguntam de onde ela vem. Não basta tomar uma decisão, elas a questionam, testam, viram de um lado e do outro antes de seguir adiante. A fala dirigida a si mesmo funciona como um espelho mental, só que um espelho que não reflete apenas a aparência, mas o processo de pensamento por trás de cada atitude. E aqui está o que torna isso raro. A maior parte das pessoas atravessa o dia praticamente em modo automático, reagindo a estímulos sem nunca parar para examinar por que reagiram daquele jeito. Quem fala consigo mesmo faz o caminho inverso. Cada conversa silenciosa, ou nem tão silenciosa assim, é um pequeno ato de atenção dirigido à pessoa que, paradoxalmente, costumamos conhecer pior, nós mesmos. Esse tipo de autoexame constante tem um efeito cumulativo. Com o tempo, a pessoa começa a perceber padrões. Que tipo de situação a deixa ansiosa? Que tipo de pensamento a faz procrastinar? Que tipo de conversa a deixa exausta?
E perceber padrões é o primeiro passo para mudá-los. Por isso, esse primeiro traço não é só sobre se conhecer melhor no sentido vago da palavra. É sobre construir, conversa após conversa, um mapa cada vez mais detalhado de como a própria mente funciona, um mapa que a maioria das pessoas nunca chega a desenhar. Traço 2. Capacidade afiada de resolver problemas. O segundo traço explica por que tanta gente que trabalha com problemas complexos parece falar sozinha o tempo todo. Engenheiros murmurando na frente de um quadro branco, programadores explicando o código em voz alta para ninguém, jogadores de xadrez sussurrando possíveis jogadas. Isso não é distração. É, na verdade, uma ferramenta cognitiva extremamente eficiente. Quando você coloca um problema em palavras, mesmo que ninguém esteja ouvindo, seu cérebro é forçado a desacelerar e transformar pensamentos vagos e desorganizados em frases concretas, com começo, meio e fim. Psicólogos chamam isso de efeito da autoexplicação, e diversos estudos mostram que pessoas que explicam um problema para si mesmas, em voz alta, entendem esse problema com mais profundidade e chegam a soluções melhores do que quem apenas observa em silêncio, tentando resolver tudo só na cabeça. Falar transforma uma bagunça de ideias em uma linha de raciocínio que você consegue, de fato, acompanhar. Cada frase se torna um passo. Cada passo revela a próxima lacuna que precisa ser preenchida. E, de repente, aquela parede que parecia sem saída ganha uma porta. Tem outro detalhe importante aqui. Quem resolve problemas falando consigo mesmo costuma perceber os próprios erros muito mais rápido. No momento em que um plano furado é colocado em palavras e sai pela boca, ele soa errado de um jeito que nunca soou apenas dentro da cabeça. A própria voz funciona como um controle de qualidade, rodando em tempo real, pegando inconsistências antes que elas se tornem decisões ruins. Sob pressão, isso se transforma em uma vantagem enorme. Enquanto outras pessoas congelam diante de um problema difícil, quem fala consigo mesmo está, na prática, organizando o caos, narrando, ordenando, dividindo o problema em pedaços e atacando cada pedaço com uma frase falada. Não é que essas pessoas sejam mais inteligentes do que as outras. É que elas pensam de forma mais clara, porque dão ao próprio raciocínio um espaço para existir fora da cabeça, onde ele pode ser ouvido, testado e corrigido antes de virar ação. Há até quem use esse recurso de forma deliberada, narrando passo a passo cada etapa de uma tarefa complicada, exatamente como faria se estivesse explicando para um colega. A diferença é que esse colega imaginário nunca se cansa, nunca julga e está sempre disponível para ouvir a mesma explicação quantas vezes for necessário, até que o problema finalmente faça sentido. Traço 3. Controle emocional fora do comum. O terceiro traço tem a ver com algo que parece simples, mas que poucas pessoas dominam de verdade: a capacidade de regular as próprias emoções no calor do momento. Existe um experimento que você mesmo pode tentar. Na próxima vez em que sentir uma onda de ansiedade, em vez de pensar "estou tão ansioso", tente trocar o pronome. Diga, em voz alta ou na sua cabeça, algo como "você consegue", "já passou por coisa pior antes", usando seu próprio nome ou a segunda pessoa, como se estivesse falando com outra pessoa. Pode parecer só um detalhe bobo de linguagem, mas esse pequeno ajuste tem sido estudado há anos por pesquisadores da área de psicologia, entre eles cientistas da Universidade de Michigan que dedicaram boa parte da carreira a entender a voz que existe dentro da nossa cabeça. O que esses estudos encontraram é, no mínimo, curioso. Quando uma pessoa fala consigo mesma usando o próprio nome ou a palavra "você" em vez de "eu", ela cria uma espécie de distância psicológica em relação à própria emoção. Em vez de se afogar no sentimento, ela passa a se orientar através dele, como um técnico orientando um atleta. Em diversas pesquisas, pessoas que usaram esse tipo de fala mais distanciada antes de uma tarefa estressante relataram menos ansiedade, tiveram desempenho melhor durante a tarefa e se recuperaram mais rápido depois que tudo terminou. A mesma mente que estava prestes a entrar em parafuso foi, literalmente, acalmada pela própria voz. Quem desenvolve esse hábito naturalmente carrega uma habilidade emocional rara. No meio de uma crise, essas pessoas não apenas reagem, elas confrontam o pensamento catastrófico em voz alta, dão nome ao medo, e tranquilizam a parte assustada de si mesmas, exatamente como um bom amigo faria. Enquanto todo mundo em volta está sendo arrastado pela emoção do momento, essas pessoas ficam, de algum jeito, um passo atrás, observando, calmas o suficiente para escolher o próximo movimento com cuidado. Isso não significa que essas pessoas não sintam medo,
tristeza ou frustração com a mesma intensidade que qualquer outra pessoa. A diferença é o que elas fazem com esse sentimento no segundo seguinte. Em vez de deixar a emoção tomar o controle do volante, elas a colocam no banco de trás e seguem dirigindo. E, com o tempo, essa pequena pausa, esse instante de falar consigo mesmas antes de reagir, se transforma em um padrão. Um padrão que parece autocontrole de fora, mas que, por dentro, é simplesmente uma conversa bem treinada. Traço 4. Uma mente mais criativa. O quarto traço explica por que tanta gente criativa parece estar sempre em uma conversa que só ela participa. Preste atenção em entrevistas e biografias de inventores, escritores, músicos e artistas, e você vai notar um padrão. Muitos deles falam consigo mesmos enquanto trabalham, às vezes o tempo inteiro. E isso não é apenas uma excentricidade de gente criativa. Pode ser, na verdade, parte do motor que faz a criatividade funcionar. No fundo, criar é basicamente conectar coisas que, à primeira vista, não tinham nenhuma relação entre si. E falar seus pensamentos em voz alta permite fazer algo que o pensamento silencioso, sozinho, dificilmente consegue: discutir com você mesmo. Você pode interpretar dois papéis ao mesmo tempo, fazer uma pergunta com uma voz e responder com outra completamente diferente, propor uma ideia absurda e, no segundo seguinte, atacar essa ideia com todos os argumentos contrários que conseguir pensar. Uma conversa sem ninguém do outro lado se transforma, na prática, em uma sessão de brainstorming com várias versões de você mesmo participando. Quando as ideias ficam trancadas dentro da cabeça, elas tendem a circular pelos mesmos caminhos de sempre, repetindo padrões já conhecidos. Mas quando uma ideia é colocada em palavras, falada em voz alta, ela precisa assumir uma forma concreta. E uma vez que ela tem forma, pode ser examinada de fora, virada do avesso, distorcida, combinada com outra ideia completamente diferente. Pensamentos parciais colidem, conexões estranhas e inesperadas surgem, e de repente algo aparece que a lógica pura, sozinha, jamais alcançaria sentada quieta na cadeira. É por isso que tanta gente criativa caminha de um lado para o outro do quarto, murmurando, narrando o trabalho enquanto ele acontece. Elas não estão perdendo a cabeça. Estão usando a cabeça em estéreo, explorando possibilidades que a maioria das pessoas nunca chega nem a ouvir dentro de si mesma. Existe até um detalhe curioso nesse processo: muitas vezes, a ideia que parecia mais promissora no silêncio da mente perde força no instante em que é dita em voz alta, enquanto outra ideia, que parecia secundária, ganha força justamente porque, ao ser falada, revela uma conexão que ninguém tinha percebido antes. A voz, nesse caso, funciona quase como um filtro vivo, testando ideias em tempo real, descartando o que não se sustenta e dando espaço para o que realmente tem potencial. Traço 5. Foco extremo, o que a maioria entende errado. O quinto traço é, provavelmente, o mais mal compreendido de todos, porque a maioria das pessoas associa foco a silêncio absoluto, cabeça baixa, boca fechada, concentração total e nenhuma palavra solta no ar. Só que a psicologia mostra exatamente o contrário em muitas situações. Em um estudo bastante conhecido, pesquisadores pediram que voluntários encontrassem um objeto específico em uma cena cheia de outros objetos, uma espécie de ache o item em meio à bagunça visual. E quando os participantes simplesmente diziam em voz alta o nome do que estavam procurando, eles encontravam o objeto mais rápido do que quando faziam a mesma tarefa em silêncio. A palavra falada parecia afiar a atenção, puxando o alvo certo para fora de toda aquela confusão visual, como se a voz funcionasse como um holofote apontando exatamente para onde os olhos deveriam olhar. Atletas conhecem esse efeito há muito tempo, mesmo sem nunca ter lido um artigo científico sobre isso. Psicólogos do esporte mostram, repetidamente, que falas curtas de orientação, frases simples como olhos na bola, mantêm o ritmo, finalizam o movimento, melhoram o desempenho de forma mensurável. A voz se transforma em um técnico particular, redirecionando a atenção de volta para o que importa exatamente no instante em que a mente começa a se distrair. E você provavelmente já fez isso sem nem perceber. Repetir um número de telefone várias vezes até conseguir anotar, dizer chaves, carteira, celular em voz alta antes de sair de casa, narrar passo a passo enquanto segue uma receita na cozinha. Em todas essas situações, a sua própria voz está fazendo algo bastante poderoso, travando a atenção em uma única tarefa e empurrando tudo mais para fora do caminho, ao menos por alguns segundos. Pessoas que falam consigo mesmas enquanto trabalham costumam ser surpreendentemente difíceis de distrair,
e isso não é coincidência. Elas, sem perceber, transformaram a própria voz em um treinador particular, um treinador que nunca tira folga, nunca se distrai e está sempre, prestando atenção no que está acontecendo agora. Esse mecanismo é especialmente útil em tarefas que exigem várias etapas seguidas, onde é fácil perder o fio da meada no meio do caminho. Ao narrar cada etapa enquanto ela acontece, a pessoa cria uma espécie de trilha sonora própria para a tarefa, uma trilha que vai marcando onde ela está, o que já foi feito e o que ainda falta fazer. E quando algo interrompe essa trilha, basta retomar a narração no ponto exato em que ela parou, sem precisar reconstruir tudo do zero. Traço 6. Pensamento independente. O sexto traço tem a ver com para onde você se vira primeiro quando está em dúvida. A maioria das pessoas, diante de uma incerteza, olha para fora, pergunta para alguém, busca opiniões, rola o feed em busca de alguém que diga o que pensar sobre determinado assunto. Quem fala consigo mesmo tem, além dessas opções, um lugar a mais para recorrer primeiro, o próprio raciocínio. Com o tempo, essas pessoas desenvolvem o hábito de testar uma ideia internamente, em voz alta, antes mesmo de considerar pedir a opinião de outra pessoa. Quando você pensa em voz alta com regularidade, você se acostuma com o som do seu próprio raciocínio. Você aprende a questionar esse raciocínio, a colocá-lo à prova, e a confiar nele quando ele resiste às próprias perguntas. Você se torna confortável em ficar sozinho diante de um problema difícil, em vez de precisar de uma plateia para te entregar a resposta pronta. E, ao longo dos anos, isso constrói algo cada vez mais raro, uma pessoa capaz de se apoiar nas próprias conclusões, mesmo quando elas não são populares, mesmo quando ninguém mais está validando aquilo. É importante deixar claro que isso não torna essas pessoas teimosas ou fechadas para o mundo. Pelo contrário, costuma acontecer o oposto. Justamente porque estão acostumadas a discutir consigo mesmas, elas costumam admitir um erro com mais facilidade e mais rapidez do que a média. A diferença é que elas dependem muito menos da aprovação externa para se sentirem seguras em relação a uma decisão. Elas não precisam da permissão do mundo para confiar no que pensam, porque já tiveram, internamente, a conversa que realmente importava, aquela com elas mesmas. Em um mundo construído, segundo muitos analistas, justamente para te dizer o que pensar a cada segundo do dia, conseguir ouvir a própria voz acima de todo esse barulho não é apenas raro. É quase um ato de rebeldia silenciosa. Vale notar que pensamento independente não significa ignorar os outros ou recusar conselho. Significa que, antes de aceitar ou rejeitar qualquer opinião externa, essa pessoa já passou aquela ideia pelo próprio filtro mental, já fez as próprias perguntas, já considerou os próprios contra-argumentos. Quando ela finalmente decide aceitar uma sugestão de outra pessoa, não é porque precisava de validação, é porque, depois de pensar por conta própria, concluiu que aquela sugestão fazia sentido. Traço 7. Uma mente em evolução constante. O sétimo traço talvez seja o mais profundo de todos, porque ele amarra tudo o que vimos até aqui. Pense no fio que conecta os traços anteriores. A pessoa autoconsciente examina a própria mente. A pessoa que resolve problemas bem percebe os próprios erros antes que eles se tornem grandes. A pessoa emocionalmente equilibrada se acalma sozinha nos momentos difíceis. A pessoa criativa discute ideias com várias versões de si mesma. A pessoa independente confia no próprio julgamento. Junte tudo isso, e o que você tem é alguém que está, basicamente, em conversa permanente com a versão de si mesma que está tentando se tornar. Pessoas que falam consigo mesmas tendem a tratar a própria vida como um projeto em andamento, sempre em construção, nunca totalmente terminado. Depois de um dia difícil, elas reproduzem mentalmente o que aconteceu, perguntando o que eu poderia ter feito diferente ali. Antes de um momento importante, elas ensaiam em voz alta o que vão dizer, como vão reagir, o que vão fazer se algo der errado. E quando algo falha, elas não param apenas no sentimento de frustração. Elas perguntam o que aquele fracasso tem para ensinar, o que ele revela sobre um padrão, uma escolha, uma forma de pensar que talvez precise mudar. Esse diálogo interno não é conversa fiada, não é só ruído de fundo passando pela cabeça sem propósito. É, na prática, um ciclo de retroalimentação, agir, observar, ajustar, agir de novo, só que esse ciclo roda, silenciosamente, em praticamente tudo o que essas pessoas fazem. E é exatamente assim que o crescimento pessoal de fato acontece, não em grandes saltos dramáticos de uma vez só, mas em milhares de pequenas conversas privadas, onde a pessoa se responsabiliza pelos próprios erros,
se perdoa quando precisa, e decide tentar de novo no dia seguinte. A maioria das pessoas nunca chega a ter esse tipo de conversa com clareza. Os pensamentos passam, mas raramente são organizados, raramente são examinados com a atenção necessária para realmente virar aprendizado. Quem fala consigo mesmo, por outro lado, tem essas conversas quase todos os dias, muitas vezes sem nem perceber o quanto isso está, lentamente, moldando a forma como encara desafios, erros e decisões. E talvez seja exatamente esse o segredo escondido dentro desse hábito tão comum de ser visto como estranho. A voz na sala vazia não é sinal de que algo está errado com você. Pode ser, na verdade, o som de uma mente que simplesmente se recusa a parar de melhorar. Traço 8. Memória mais eficiente. O oitavo traço é um daqueles que ninguém imagina à primeira vista, mas que faz todo sentido quando você para pensar. Pessoas que falam consigo mesmas costumam ter mais facilidade para lembrar de informações importantes. Existe um fenômeno estudado por pesquisadores da área de memória conhecido, em termos gerais, como efeito da produção. A ideia central é simples. Quando você diz uma informação em voz alta, em vez de apenas ler ou pensar nela em silêncio, essa informação fica gravada na memória de um jeito diferente, mais forte, mais fácil de recuperar depois. Em experimentos comparando palavras lidas em silêncio com palavras lidas em voz alta, as palavras ditas em voz alta costumam ser lembradas com mais precisão. O motivo, segundo os pesquisadores, é que falar em voz alta acrescenta uma camada extra de processamento. Você não apenas vê ou pensa na informação, você também a ouve saindo da sua própria boca, o que cria múltiplos ganchos diferentes para o cérebro guardar aquilo. Quem tem o hábito de narrar listas de compras, repetir compromissos em voz alta, ou revisar um argumento falando sozinho antes de uma reunião importante, está, sem saber, aproveitando exatamente esse mecanismo. A informação passa por mais de um canal sensorial, e isso aumenta as chances de ela ficar gravada de forma duradoura. Mas o efeito vai além de simplesmente memorizar listas. Quando alguém explica um conceito complexo em voz alta para si mesmo, como se estivesse ensinando, esse conceito tende a ficar muito mais consolidado na memória do que se a pessoa apenas tivesse lido sobre ele silenciosamente. É por isso que tantos estudantes que estudam falando o conteúdo, narrando capítulos, repetindo fórmulas em voz alta, simulando explicações para um aluno imaginário, acabam retendo mais informação do que colegas que apenas releem o material repetidas vezes em silêncio. Esse mecanismo também explica por que tanta gente, ao tentar lembrar onde deixou as chaves, ou o nome de alguém que acabou de conhecer, recorre instintivamente a repetir a informação em voz alta várias vezes seguidas. Não é só um tique nervoso. É o cérebro usando, de forma intuitiva, uma estratégia que a ciência da memória confirma funcionar. Transformar pensamento silencioso em som real é uma das formas mais simples e eficazes de dar à informação uma segunda chance de ficar guardada. E quem faz isso com frequência, mesmo sem saber o nome técnico do fenômeno, está treinando, dia após dia, uma memória que funciona de um jeito sutilmente mais eficiente do que a de quem nunca solta uma palavra durante o processo de aprender ou lembrar algo. Traço 9. Resiliência emocional mais sólida. O nono traço é, de certa forma, uma continuação mais profunda do terceiro, mas com um foco diferente. Não é apenas sobre controlar a emoção no momento, é sobre como a pessoa fala consigo mesma depois que as coisas dão errado. Pesquisadores que estudam o conceito de autocompaixão, entre eles cientistas que dedicaram décadas a investigar como as pessoas reagem aos próprios fracassos, descobriram algo bastante revelador. A forma como alguém fala internamente consigo mesmo depois de um erro tem um impacto enorme na velocidade e na qualidade da recuperação emocional. Pessoas que, depois de uma falha, falam consigo mesmas com dureza, repetindo frases como "eu sou um desastre", "eu sempre faço isso", "eu nunca vou conseguir", tendem a levar muito mais tempo para se recuperar, e ficam mais vulneráveis a quadros de ansiedade e desânimo no longo prazo. Já pessoas que falam consigo mesmas com um tom mais parecido com o de um amigo, reconhecendo o erro sem se destruir por causa dele, dizendo algo como "tá, isso foi ruim, mas todo mundo erra, o que eu aprendo com isso?", tendem a se recuperar mais rápido e a manter uma relação mais saudável com os próprios fracassos ao longo do tempo. Quem fala consigo mesmo com frequência tem, naturalmente, mais oportunidades de praticar esse tipo de diálogo interno, seja ele duro ou gentil. E o que parece diferenciar quem desenvolve esse nono traço é justamente o tom dessas conversas. Em vez de usar a própria voz como um instrumento de punição, essas pessoas aprendem, com o tempo,
a usá-la como um instrumento de apoio. Elas reconhecem o erro, sentem a frustração, mas não transformam isso em uma sentença definitiva sobre quem são. Existe uma diferença enorme entre eu fiz uma escolha ruim e eu sou uma pessoa ruim por causa dessa escolha, e quem fala consigo mesmo com regularidade tende, com a prática, a aprender a fazer essa distinção de forma cada vez mais natural. Essa diferença pode parecer pequena, mas o efeito acumulado dela ao longo dos anos é enorme. Uma pessoa que sai de cada erro com uma frase de autopunição vai, lentamente, construindo uma relação cada vez mais frágil com o próprio esforço, evitando riscos, evitando tentativas, porque o custo emocional de errar parece sempre alto demais. Já uma pessoa que sai de cada erro com uma frase de reconhecimento e ajuste constrói, ao longo do tempo, uma relação muito mais resistente com o próprio esforço, porque sabe que, mesmo quando algo dá errado, ela vai conseguir lidar com isso sem se destruir por dentro. E essa resistência, construída conversa após conversa, é um dos traços mais difíceis de enxergar de fora, mas um dos que mais afetam, silenciosamente, a trajetória de uma pessoa. Traço 10. Aprendizado mais rápido. O 10º e último traço está diretamente ligado a uma descoberta curiosa sobre como aprendemos de verdade. Pesquisadores que estudam educação identificaram um fenômeno chamado, em termos gerais, de efeito do protegido, ou efeito de ensinar para aprender. A ideia é simples. Quando alguém se prepara para explicar um assunto para outra pessoa, mesmo que essa explicação nunca chegue a acontecer de fato, o simples ato de se preparar para ensinar já muda a forma como o cérebro processa e organiza aquela informação. A pessoa presta mais atenção às lacunas do próprio entendimento, organiza o conteúdo de forma mais lógica, e identifica com mais clareza o que realmente entendeu e o que ainda está confuso. Quem fala consigo mesmo aproveita esse efeito de uma forma quase contínua, sem precisar esperar por uma audiência real. Ao explicar um conceito em voz alta, sozinho, como se estivesse ensinando para alguém, a pessoa é forçada a simplificar, organizar e estruturar aquilo que sabe, e esse processo expõe, quase imediatamente, qualquer ponto fraco no próprio entendimento. Programadores, por exemplo, têm uma técnica bastante conhecida, chamada de forma informal de depuração do pato de borracha, em que explicam o próprio código, linha por linha, para um objeto qualquer, como se ele fosse capaz de entender. E, com frequência, no meio dessa explicação, a pessoa percebe sozinha onde está o erro, antes mesmo de terminar a frase. Esse mecanismo não se limita à programação. Estudantes que revisam a matéria narrando em voz alta, como se estivessem dando uma aula, tendem a identificar mais rapidamente o que realmente entenderam e o que só pareciam ter entendido. Profissionais que ensaiam apresentações falando sozinhos em casa, antes de qualquer audiência real, frequentemente percebem falhas de raciocínio na própria argumentação muito antes de alguém apontar isso para eles. No fundo, falar consigo mesmo transforma qualquer pessoa, mesmo que momentaneamente, em professor e aluno ao mesmo tempo. E essa dupla função, ensinar enquanto aprende, parece acelerar a forma como novas informações se tornam conhecimento sólido, em vez de ficarem apenas guardadas de forma superficial, prontas para serem esquecidas na primeira distração. Quem desenvolve esse hábito está, sem perceber, dando aulas particulares para si mesmo, todos os dias, sobre praticamente tudo o que precisa aprender. Agora que percorremos os 10 traços, vale a pena dar um passo atrás e olhar para o quadro completo. Autoconsciência acima da média, capacidade afiada de resolver problemas, controle emocional fora do comum, uma mente mais criativa, foco extremo, pensamento independente, uma mente em evolução constante, memória mais eficiente, resiliência emocional mais sólida e aprendizado mais rápido. 10 traços diferentes, mas todos eles surgindo, de alguma forma, de uma mesma fonte, a disposição de transformar pensamento em palavra falada, mesmo quando não há absolutamente ninguém ao redor para ouvir. O que a sociedade costuma rotular como estranho, talvez até como sinal de solidão excessiva ou de algo fora do normal, pode ser, na verdade, a manifestação visível de uma mente extremamente ativa, que se recusa a deixar pensamentos importantes se perderem dentro da própria cabeça sem serem examinados. Pense bem, cada vez que você fala consigo mesmo, mesmo que seja só um cadê minhas chaves frustrado, ou um tá, vamos com calma antes de uma ligação difícil, você está, de uma forma muito sutil, treinando algumas dessas 10 habilidades. Está praticando autoconsciência, regulação emocional, organização de pensamento, tudo ao mesmo tempo, em segundos,
sem perceber. Se você se reconheceu em vários desses traços ao longo do vídeo, isso não é coincidência, e definitivamente não é motivo para constrangimento. Pelo contrário, talvez seja a hora de parar de esconder esse hábito e começar a usá-lo de forma ainda mais consciente. A próxima vez que você se pegar falando sozinho, no carro, no banho, lavando louça, organizando os pensamentos antes de dormir, talvez valha a pena, em vez de se sentir estranho, prestar atenção no que está acontecendo. Talvez você esteja exatamente no meio de um desses 10 processos, examinando uma decisão, resolvendo um problema, se acalmando, criando algo novo, focando em uma tarefa, confiando no próprio julgamento, refletindo sobre o próprio crescimento, fixando uma informação na memória, sendo gentil consigo mesmo depois de um erro, ou ensinando a si mesmo algo novo. 10 traços raros, todos vivendo dentro de uma única voz, que ecoa em quartos vazios, carros parados no trânsito e cozinhas silenciosas pelo mundo todo. O que muita gente trata como uma excentricidade pode ser, na verdade, uma das ferramentas mais úteis que a mente humana já desenvolveu, e você, possivelmente, já carrega essa ferramenta com você a toda a vida, sem nunca ter percebido o valor que ela tem. Se esse vídeo mudou, mesmo que um pouquinho, a forma como você olha para esse hábito, conta aqui nos comentários. Você fala consigo mesmo quando está sozinho. E, entre esses 10 traços, qual deles parece descrever você melhor? Seja honesto.